Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. Ei, psiu, você aí, em casa, no carro, no trabalho, aonde você estiver, boa noite, boa quarta-feira para todo mundo. Que felicidade poder contar com a sua audiência no rádio, nos 92.1 da Rádio Líder, ao vivo. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Ao vivo também aqui na TV da Gente, canal 25. Aonde você está também tem como acompanhar via YouTube no nosso canal Olhe nos Meus Olhos. Eu fico muito feliz toda vez que você liga a TV, sintoniza o rádio, dá play aí na nossa transmissão do YouTube, porque eu sei que eu faço tudo com muito carinho, com muita excelência, recebendo sempre os melhores convidados. Esse convidado que eu vou receber no dia de hoje foi um convidado que aqui, a minha rede social, o meu contato não parou de chamar. O povo dizia, traz ele tem muito para falar, traz. Aí eu disse, é um político, sim, é um político. Marcelo Mendes é o nome dele, que se estende por muito mais que político, porque eu posso dar definição sobre a capacidade, o talento e todas essas nuances de valor que esse jovem senhor tem. Formado em Direito, formado em Administração Pública, formado em Administração, jornalista, halterofilista, quase também, né, meu amigo Marcelo? Seja bem-vindo. Eu vejo você malhando, acompanho o seu dia a dia, presidente de honra da nossa Federação Cearense de Musculação e presidente de honra, com muita alegria. Eu sempre tive a vida voltada para o esporte da Federação Cearense de Atletismo. Legal. E tenho essa boa parte, inclusive, da minha produção legislativa é voltada para essa questão da qualidade de vida, do esporte, da importância que tem o esporte. Há pouco tempo apresentei um projeto que obriga que a prefeitura mantenha e deixe presente em cada uma das nossas areninhas, são mais de 20, e as pessoas, jovens, senhoras, idosos, olha aí, praticam esporte de manhã, de tarde, de noite. Sim. E esses espaços precisam ter um acompanhamento de um profissional de educação física. Muito bom. De um profissional de educação física e de um desfibrilador, que é uma ferramenta muito barata, né, R$3.000, que você compra e no caso de emergência cardíaca, né, de uma insuficiência cardíaca, de uma parada respiratória, ele pode, né, e chega a um grau de socorro, de salvar vidas, muito bom, de fácil utilização, barato, e que o profissional de educação física pode utilizar. Então, as pessoas chegam, vão bater o seu racha, como é no bom cearês, e às vezes não fez um ecocardiograma, às vezes não fez uma atividade, né, ou não fez uma consulta ao médico. E a presença do profissional de educação física vai permitir que ele faça um alongamento, vai permitir que ele, né, faça uma avaliação física, aí ele vai poder indicar, olha, procure um médico, procure um ortopedista, você está com um problema aqui na coluna. Então a gente não pode deixar esses milhares de fortalezenses praticando esporte dessa forma assim, né, absolutamente solta. Então eu espero que a Câmara, a Casa se sensibilize, vote, e espero que a Prefeitura também, né, coloque em prática, porque além de muito barato, salva vidas. Muito bom. Olha, eu abri um sorriso aqui no meio da sua fala, porque não deu nem tempo eu dizer mais como foi aqui o chamamento que foi feito para que ele participasse. Muita gente chamando, traz o Marcelo Mendes, porque ele tem equilíbrio, ele vai falar aí, ele é pesquisador, ele gosta de detalhes, de números, ele vai pesquisar tudo e vai falar tudo. E eu estou cumprindo aqui a missão de atender a nossa audiência, recebendo você que já apresentou de primeira hora. Eu só disse assim, halterofilista também, ele disse, foi lá e trouxe tudo e já trouxe projeto. Alegria, é verdade que você vive para isso, Marcelo? A sua vida é toda dedicada a fazer bem, a cooperar, a contribuir, a levar uma promoção de ideal, de cultura, de valor à vida do povo, é verdade? Sim, eu acho que eu encontrei como alguém que faz pedagogia e quer ser professor, ou como alguém que faz, né, o seu curso ou o seu seminário e é pastor ou é padre e encontra a sua vocação. Eu penso, amigo Renato, os amigos cearenses, hoje, dia do nosso padroeiro, dia de São José, né, uma saudação a todos os cearenses, galera da Líder, da rádio, galera do site, galera da TV da Gente, 25.1. Eu penso que encontrei minha vocação. E penso que o sentido da minha vida está em permitir que o fortalezense, que o cearense, que nossos irmãos tenham uma vida e que possam viver num lugar mais humano, mais justo, mais feliz, mais transparente, que a gente tenha o mínimo de respeito pelo político, pelo gestor público, né? Eu tenho absoluta certeza, eu sei que é difícil. Os políticos nunca foram, desde a Grécia Antiga, político nunca foi uma categoria muito benquista, né? Mas a gente tem, apesar de todo o avanço das redes sociais e de toda a transparência que ela jogou sobre a vida dos políticos, mesmo com todo esse avanço,
ainda somos uma categoria extremamente malquista. Ó, Muito malquista. você se sente assim, vez e meia? Alguém olha pra você, pro político Sim. e Sim. chega a ignorar? Ah, não, já aconteceu. Por exemplo, um fato muito interessante, durante a campanha, eu andando com uma amiga, eu fui secretário da Regional 6, Certo. na gestão do querido e saudoso Juracy Magalhães. Tem muita história aí. Na época, a cidade de Fortaleza era dividida em 6 regionais, né? Hoje são 12. E cada uma dessas regionais, os secretários eram carinhosamente chamados de prefeitinhos. Olha, Eram os prefeitinhos. no ano Então, de qual? Na marcação do eu calendário? fiquei até 2002. Certo. Secretário da Regional 6. Depois, a convite também do PMDB nacional, o doutor Juracy me indicou, e então o recém-eleito presidente, né, do PMDB, Eunício Oliveira, me indicou, e eu fui assumir a Secretaria do Patrimônio da União no estado do Ceará. Certo. Fiquei até 2004 e logo depois me candidatei a vereador, né? Foi quando eu me elegi a primeira vez. Fiquei de 2008 a 2012. E uma das obras que eu tive a oportunidade de, com muita alegria, realizar foi a construção de 462 casas no Barroso 2. Olha aí. O Conjunto Barroso foi feito, né, durante a minha gestão na Regional 6. E foi uma área que eu sempre convivi muito. Mesmo depois de ter saído de lá, eu ia muito visitar porque eu deixei muitos amigos no Barroso. E na campanha de 20 eu estava andando com uma amiga, Erialda, uma liderança importante lá da região, aí a Fátima, a Lúcia, a Francisca Souza. E eu saí da casa da Erialda, cruzei a rua e tinham 2 senhoras sentadas na porta e ela me apresentou. Olha, fulano, doutor Marcelo foi secretário, é candidato a vereador, e eu estendi a mão para elas duas assim? que estavam sentadas num banquinho. Quando eu estendi a mão, ela olhou assim para cima e disse: político, é? Meu Deus. Não, pode passar. Aí eu recolhi a mão, né? Digo, opa, desculpa. Então, assim, esse tipo de coisa tem. E é natural. Isso não é. Serve apenas para nos deixar muito conscientes de que existe uma demanda, existe uma expectativa, existe uma carência muito grande da Muito população. Isso tem que ser entendido assim. Não deve nos ofender. Deve nos fazer perceber que a população está muito magoada. E que a gente tem que fazer o máximo Olha aí. para tirar, né, essa imagem que os outros políticos historicamente deixaram nas pessoas. Você tem percebido que desde o tempo do Juracy, lá quando você era gestor ali, o trabalho que acontece, ele tem sido, em ordem de escala, dado uma atenção a mais ou tem ficado diminuído? Não, bem maior, Renato. Inteligente sua pergunta. E aí eu volto porque eu já fiz referência anteriormente. As redes sociais criaram... As eleições de 18 foram um marco. Independentemente de esquerda ou direita, e independentemente de Lula, Bolsonaro, PL, PT, a eleição de 18, o impeachment da presidente Dilma e a eleição de 18, tudo que sucedeu depois disso, abriu um espaço de conversação, abriu um espaço, né, de trazer a política para o dia a dia do brasileiro, que isso não muda mais, independente de quem sejam os próximos presidentes. Quando eu, por exemplo, antes de 18, 16, 14, 12, 8, quando eu conversava com alguém, fosse num encontro familiar, num aniversário, num bate-papo de amigos, num racha e tal, e lá vem o Marcelo falar de política. Não há política aqui não. Política era algo que não fazia parte do universo das pessoas. Sim. Né? Hoje é o contrário. Às vezes eu quero conversar sobre esse assunto que não política e não consigo. Porque na mesa, no jantar, no almoço de domingo, na faculdade na hora do intervalo, no colégio para a meninada que está no ensino médio, no ambiente de trabalho, não se fala em outra coisa que não seja política. Eu acho que apesar dos exageros, apesar do radicalismo e apesar desse contraditório que a gente tem exercido com muito amor, com muita paixão, apesar de todos esses excessos, eu acho que agora a política está tomando o lugar e o espaço que ela realmente deveria estar. Porque as nossas vidas, Renato, não há nada. O que me trouxe aqui hoje, a você, a galera da sua técnica, a quem está nos escutando, nada do que está acontecendo nesse exato minuto escapa da política. É verdade. Nós estamos agora, né, e está perto da hora do jantar, quem não jantou ainda vai jantar. O preço do arroz tem a ver com a política. Perfeito. Se você não foi trabalhar hoje, algum político decretou hoje um feriado. Se amanhã você trabalhar e o Uber ou onde estiver caro é proveniente ou produto de uma lei criada por um político. Nós não escapamos da política. Portanto, é melhor que nós participemos. Porque ou nós fazemos política ou alguém fará por nós. Tem até aquele ditado que diz que tem gente que não gosta. Platão foi que pensou?
e disse que não tem nada a ver, eu não me importo quando alguém não gosta de política, mas um dia você vai ser governado por quem gosta de Por quem política. gosta de política. Eu fico pensando, é o seguinte, você está aqui e a sua vida é dedicada. Se não tivesse homens posicionados, porque nós estamos fazendo desse momento o espaço democrático aqui aberto, não é? Tem uma pessoa que tem uma atenção especial para o tipo de política que pratica o cara do centro. Outro que gosta muito dos movimentos que acontece o cara da esquerda, o outro cara da direita. E nessa hora, como você trouxe, tudo serve de reflexão. Se nós fiquemos ou passemos a ficar inoperantes, ausentes, de braços cruzados, quem governa do jeito que gosta de fazer, vai trazer uma hora uma reflexão para a mesa, como você falou, não é? Então esse ambiente, tudo tem a ver com a política. O dia de hoje, o dia de amanhã. Se essa turma que gosta de ser os ausentões, alguém já disse, não, mas fica aí, não se mobiliza, não fala, não diz. Não dá para ficar assim não, né? No meio de tanta coisa. É bom que a gente crie essas culturas ou traga para dentro da formação já. Lá, eu digo das salas iniciais da criança, da formação. É importante, você tem algum pensamento sobre isso? Projeto, você falou tanto de política aqui nesse momento e diz assim, vale a pena investir logo no primeiro momento da formação? É o momento que precisa investir. Se nós carregamos algum cacuete, se nós carregamos algum vício político, de, por exemplo, eu prefiro pagar os 2, 3 reais de multa, mas não vou votar. Nenhum deles me representa. Não. Esses vícios, eles foram adquiridos não da noite para o dia. A gente tem sofrido, eu sei, não é fácil, é decepcionante, na maioria das vezes, mas isso não deve nos desestimular. Os erros de hoje nós só praticamos porque não começamos certo ou certos há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Porque se os nossos avós e pais tivessem feito diferente, nossa vida hoje seria diferente. Eu trabalho hoje para que a vida do João, meu filho, seja diferente amanhã. Eu tenho um compromisso com o presente, agora eu tenho muito mais esperança no futuro. E é só o que vale a pena. E quanto mais jovem, melhor. Não há hora certa para começar a fazer o certo. Seja ela uma aula de educação moral e cívica, seja ela uma aula de religião, seja ela a prática de uma atividade física, e seja ela a entrada na vida pública, na vida política. Aí eu digo a entrada não como mandatário, mas como estudioso, como participante, como deveria ter. Já tive a oportunidade há muitos anos, no meu primeiro mandato, eu fui o vereador que mais projetos apresentou na história da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Durante o meu primeiro mandato, eu apresentei 470 projetos. Olha aí. Um deles, na verdade, um pacote de 3, um deles dizia respeito à educação no trânsito. Acho que a meninada tem que aprender isso logo. E olha que de lá para cá, isso fazem 14 anos, ou faz 14 anos, de lá para cá, a quantidade, por exemplo, de motos mais que decuplicou. A quantidade de acidentes, muito mais que decuplicou. Verdade. Portanto, se essa meninada que tinha 10 e hoje tem 20 e está andando de moto estivesse educada, menos acidente, menos morte, e uma coisa que ninguém percebe, além do sofrimento pessoal de quem se acidenta. O SUS, no ano passado, gastou mais de 22 bilhões de reais, única e exclusivamente com o produto de atendimento a homens e mulheres em acidentes, com próteses, com cirurgias ortopédicas. Então, o peso para o Estado de uma população deseducada é muito grande. Verdade. Se nós não tivéssemos tantos acidentes, nós não gastaríamos tanto dinheiro fazendo cirurgias. Muito bom, bem então, pensado. Todas as vezes, e é por isso, inclusive, que eu sou alguém que defende, aí já não é mais uma questão de educação, educação financeira. Certo. Além da educação do trânsito, além da educação sexual, é algo que nós não podemos fugir, né? As crianças estão cada vez mais educadas pelas redes sociais, sozinhas, trancadas nos seus quartos. Perigo. Se nós não tivermos uma escola, né, no meu caso, cristã, se nós não tivermos uma escola como eu tive, de educação moral e cívica, porque os pais estão trabalhando. Verdade. Para trazer para casa cada vez mais difícil o sustento. Se a escola não assumir, eu sei que não é missão dela, eu sei que a educação de uma criança é obrigação dos pais. Perfeito. E eu não sou daqueles que quer transferir para a escola e bota a culpa na escola. Não. A escola é um complemento. A escola é didática. Ela é de natureza intelectual. Sim. A escola não tem a obrigação de formar homens e mulheres. Que bom se ela formar, mas isso é dos pais. Ok. Isso é dos avós. Eu tenho alguns programas de educação financeira
para permitir, porque a minha tese é a seguinte, Renato, e amigos que estão nos assistindo. Eu sou vereador, vou falar de Fortaleza, mas se eu fosse governador, eu falaria do Estado. Quanto menos prefeitura, mais fortalezense. Quanto menos gestão pública, mais cidadão. Quanto menos o Estado, no seu sentido lato, mais o homem e a mulher têm a oportunidade de viver melhor. O problema das pessoas, pelo contrário, nunca se soluciona pelo Estado. Normalmente, o Estado, a prefeitura, é o problema. O exemplo disso é se você tentar montar um negócio, um pequeno negócio. Se você, de alguma maneira, na sua garagem, fizer uma pequena reforma e quiser montar um pequeno açaí, um pequeno ambiente para vender din-din, você nunca conseguiu uma consulta num dentista e num médico da prefeitura, porque ela diz que você marca e ela lhe encontra e vai lhe chamar no dia da consulta. Ela não vai lhe encontrar. Mas no dia que você montar o seu pequeno negócio, no dia seguinte, tem um fiscal da Selma, tem um fiscal da Cefim, tem um fiscal da Regional, tem um fiscal da Vigilância Sanitária, você é visitado por 10 fiscais. Você quer ser encontrado, começa a trabalhar, começa a produzir. Isso não é de hoje? Isso não é de hoje? Não, porque a lógica que permeia a nossa... E está tudo errado. A lógica que permeia o serviço público brasileiro é de perseguição, é de criminalizar quem produz, né? É de fazer epopeia de quem não trabalha e ganha bolsa alimentação ou bolsa qualquer coisa. Essa é a lógica do país hoje, não é a lógica do trabalho, é a lógica da miséria e a lógica da esmola. Você acha que os programas hoje são muito mais cruéis a ponto de deixar o cara inutilizado, paralisado, bloqueado, do que de auxílio? Destruir o país. O país, Lula assumiu pela primeira vez em 2002, nós estamos em 2025. Os últimos 23 anos foram marcados por uma geração que não sabe o que é se preocupar em ter 15, 14, 16, 17 anos e ter que trabalhar, porque ele sabe que aos 16, 17, assim que ele puder, a menina no caso, ela pode engravidar e pedir uma Bolsa Família. Por que ela vai se esforçar? Os últimos 23 anos foram assim. Não, se tudo der errado, eu consigo um Bolsa Família. Muito doido, né? Um país não pode se sustentar baseado nisso. E o que é mais grave, as pessoas que estão incluídas no Bolsa Família não são cadastradas pelas instituições de análise macroeconômica, um IBGE da vida, ele não é desempregado. Quem recebe Bolsa Família não é desempregado nem desocupado. Dentro do perfil. Ele está numa transição, está procurando emprego. Portanto, na verdade, quando se diz que o desemprego é de 13% a 14%, é muito mais. Porque se nós incluímos os milhares de brasileiros que não trabalham, porque estão... Isso, além de criar uma lógica da esmola e da mendicância e da humilhação, isso ainda gera relações trabalhistas que estão destruindo o que a gente conseguiu durante muitas décadas. Porque agora você, para também não perder a Bolsa, você começa a trabalhar sem as suas garantias trabalhistas. Porque não assine minha carteira, eu já recebo meu benefício. Porque eu vou perder R$600. Fique me pagando aqui por fora. Você não recolhe seu FGTS, o Fundo Garantidor da Habitação já perde recurso, ele financia boa parte das obras de saneamento do país. Obriga o empregador a se tornar ilegal. Ilegal e correr um risco de, se a empresa for de médio porte e amanhã passar o Ministério do Trabalho, você vai ter pesadíssimas multas. Então, ele cria uma relação de prostituição que está minando a sociedade brasileira. Minando o filho adolescente que vê a mãe e o pai viverem de bolsa, o jovem que vai entrar para o mercado de trabalho também, porque se tudo der errado ele tem uma bolsa, prostitui a relação trabalhista, empregador, empregado, produtor. Então, é algo que está tudo errado. O que nós precisamos é nos afastar, nós como Estado. Prefeitura. O que ela precisa fazer? E aí, quando eu digo prefeitura, é prefeitura, Estado e União. Ela precisa permitir que o Renato trabalhe. Inclusive, é um projeto de lei da minha iniciativa, já agora do ano passado. Durante o primeiro ano, quem montar uma empresa não será visitado por nenhuma instituição pública para cobrar imposto. A não ser que seja a título de consultoria e de vigilância sanitária, se for na área de alimentação, alguém que a prefeitura empreste tecnologia para dizer, não coloque essa cerâmica no banheiro não, aqui faça um banheirinho separado da sua casa, você fez um puxadinho, e segurança. De atenção, de consultoria e de ajuda. Quem está montando um negócio não precisa pagar imposto.
Precisa de colaboração. Porque se eu Fortaleza crescer, Renato, teria condição de fazer isso? intelectuais, funcionários, servidores, sim. Você O que acha não que tem é essa- gestor. Tem. Essa pessoa que agora vai montar o seu negócio ali, se ela não fosse logo nos primeiros dias de negócio funcionando, se ela fosse atendida com consultoria, como você está dizendo, com uma atenção, uma programação, um ensino, uma preparação, ela erraria menos? Ela dependeria menos? É isso que você quer dizer? Ela não só erraria menos, ela produziria mais e ela ganharia mais, como acontece um fenômeno curioso que ninguém se apercebe. Quando o Renato saiu do emprego, recebeu ali 2, 3 mil reais e montou Açaí. um carrinho de açaí, se deixarem o Renato trabalhar e o Renato melhorar de vida, a primeira coisa que o Renato faz ao melhorar de vida é sair da UPA, do posto de saúde e fazer um plano de saúde popular para a família dele, para os filhos. É a primeira coisa que você faz. Quando você faz isso, além de você aquecer a economia do plano privado, você tira os seus filhos da fila da UPA e da fila do posto de saúde, você não vai mais. Você tirou peso das costas do Estado. O Estado não gasta mais com os filhos do Renato, porque o Renato consegue sustentar um plano de 60, 70, 100, 120, 150 reais em um plano popular, em uma clínica popular. Ele é melhor atendido que na UPA, ele gera economia para o Estado e ele é melhor atendido no particular. Desgaste menos, porque fluxo menor. Mas eu deixei o Renato trabalhar. Sim. Eu não o multei, eu não exigi alvará, eu não exigi renovação de documento, eu não exigi burocracia. Com esse dinheiro que ele poupou, ele faz um plano de saúde. Se eu deixar o Renato trabalhar e no segundo semestre ele melhorar ainda um pouco mais de vida e ganhar mais dinheiro, a segunda coisa que o Renato ou a esposa do Renato fará é tirar o filho de uma escola pública e levar para uma escolinha de bairro particular, que é melhorzinha. Está se ajustando economicamente, financeiramente, ele começa a ter um pensamento todo escala de pai, melhor. toda mãe de bem vai fazer isso. No que o Renato tirar a criança da escola, o que acontece? Menos peso para o Estado, uma criança mais pobre que o filho do Renato vai para o lugar dele e o Renato levou a criança para a escola. Este ciclo de desenvolvimento social, econômico e intelectual, Certo. que educa para o progresso, educa para o desenvolvimento, educa para a prosperidade, Sim. é isso que faz um povo e uma nação vencer. Não é o Estado. Você já viu esse modelo de trabalho que você está falando aqui, esse modo, em alguma outra capital do Brasil? Não. Ou você tem pensado, Não. tem estudado sobre isso? Há muitos anos. Você Há acha muitos que anos. nós conseguiríamos implementar essa frente de ação, Sim. dando oportunidade em quanto tempo? Nós iríamos fazer isso na gestão. Eu fiz parte do plano de governo que desenhou as ideias básicas, né, do que seria a gestão do nosso prefeito André Fernandes, quando ano passado nós, né, fomos até o segundo turno. E a lógica era esta, né, de permitir que o fortalezense saísse dessa cadeia de pobreza, que a mais grave delas é a mental, né? Sim. É emocional, e pudesse permitir que ele produzisse desburocratizando, menos imposto, menos taxa, principalmente nos 2 primeiros anos de que montasse o negócio. E fazendo um corte grave, incisivo, forte e firme no tamanho da máquina de Fortaleza. Talvez quem está nos assistindo não saiba. A Prefeitura de Fortaleza tem 54 secretarias. Secretarias ou superintendências ou órgãos, instituições com status de secretaria. Ainda continua assim com a entrada do novo prefeito? Não só continua assim, como ele criou mais 3 agora, né? 2 coordenadorias que têm status, coordenadoria da mulher. Eu votei contra a reforma, né? A reforma Foi colocada à disposição da Casa da Câmara Municipal de Fortaleza esses dias agora. Sim. E você votou contra? Eu votei contra. Nessa reforma que apresenta, que você tem aí esse cálculo, essa informação, o que seria que estava sendo colocado a mais? Na mensagem que ele enviou para a Câmara dia 16 de janeiro, ele se comprometeu, em 7 pontos, a diminuir o número de terceirizados, o número de o salário e o número de cargos de confiança, diminuir o número de contratações e servidores pagos através de organizações sociais. E na linha 7ª desse artigo 3º, ele disse que iria fazer uma ampla revisão, até um vídeo meu na internet hoje sobre isso, nos imóveis que a prefeitura tem alugados. E permitir que essa atividade dos órgãos viesse para nossos órgãos próprios, nossos prédios próprios patrimoniais. Para você ter uma ideia, hoje, todas as 12 regionais, quando eu era secretário, eram 6. Dobraram para 12 e está pior. Todas são alugadas? Todas são alugadas e a Prefeitura de Fortaleza... Tem equipamento suficiente para acomodar?
Você consegue dizer se existe alguma estrutura disponível para deixar esse aluguel e passar a utilizar o prédio público? Sim. Tem? Por exemplo, a Secretaria Regional 6, onde eu fui secretário, era alugada. Nós construímos e inauguramos uma nova patrimonial na rua Padre Pedro de Alencar. E, não sei por que cargas d'água, hoje as 12 regionais, né, funcionam em prédios alugados, quando a prefeitura tem centenas de prédios patrimoniais. E veja, vou dar um exemplo só das regionais, que são 12. Deveriam ser 6, mas fizeram mais 6 e uma terceira, né, ou uma 13ª, para gerenciar as 12, que é a CGE. A CGE, inclusive, é objeto de, nessa reforma, o prefeito cria 3 e extingue a CGE. Nós gastamos, nós fortalezenses, os seus que estão nos ouvindo, Sim. gastam R$450 mil por mês só com o aluguel das 12 regionais. 450 mil por mês é 5,5 milhões de reais por ano. Durante o mandato do Evandro Leitão, serão 22 milhões de reais de aluguel só com as 6 regionais. Se nós levarmos em consideração todos os prédios que a prefeitura usa alugados, são mais de 100 milhões de reais com aluguel. Forte isso aí, essa informação é forte. Onde é que uma pessoa leiga, sem informação, que está ouvindo agora, você que está ouvindo o Rádio 92.1, Rádio Líder, nós estamos ao vivo e recebendo hoje aqui Marcelo Mendes, vereador de Fortaleza, ele é vereador pelo PL aqui na capital e tem se colocado à disposição de ser esse estudioso, buscando todas as informações. Eu costumo dizer até que o Marcelo Mendes é o cara que está com o papel na palma da mão sempre. Eu vou fazer essa pergunta agora e fique atento aí. Você que está acompanhando aí a TV da gente, Canal 25 e o Olhe nos Meus Olhos aqui no YouTube. O Marcelo Mendes está comigo e quando eu falo que está com o papel na mão sempre, não é a cola não. É a pesquisa que você fez. Agora, a pessoa que não tem a habilidade suficiente, ela vai aonde? Como é que ela pode receber essa informação? Alguém já disse uma vez que os presidentes, as pessoas falam muito sobre números e escalafobéticos, coisas fora da normalidade. Aonde é que essa pessoa pode acompanhar? É difícil ter esse acesso? Não, inicialmente pode até parecer, mas não. Eu fiz administração pública e tenho uma especialização em orçamento público pela nossa UES, aqui de Fortaleza, aqui do Cearense. E desde muito cedo eu me acostumei, por ter sido também secretário de Desenvolvimento Econômico, ainda já no longínquo 1998, Olha aí. essa atual SMDE foi criada por mim, eu fui o primeiro coordenador e o primeiro secretário. E sempre fui muito próximo dos números do orçamento. Mas depois a legislação criou uma coisa fantástica, que num primeiro momento pode até parecer difícil, mas depois você se acostuma como tudo na vida, como começar a mexer num aplicativo qualquer. Hoje todos os órgãos têm seus sites de transparência, né, os seus sítios de transparência. Sim. Então, se você colocar na internet Transparência Brasil, Transparência Ceará, Transparência Prefeitura de Fortaleza, aparecerá o site de transparência da Secretaria de Finanças, aparecerá todos os gastos da Prefeitura. É fácil? É muito simples? Não. Por exemplo, se você quiser hoje, um exemplo, algo que eu luto há muitos anos, Renato, que é pelo fim dos gastos, na minha opinião, que está dizendo sou eu e me responsabilizo, os gastos criminosos com publicidade e propaganda. Eu sou daqueles que defendem que a publicidade de uma boa gestão é o povo andar seguro na rua, numa rua iluminada, ter remédio, ter creche para o meu filho, escola e eu poder trabalhar e voltar para minha casa. As ruas estão, né, bem utilizadas, sendo bem utilizadas, o serviço público de transporte bem utilizado. Essa é a grande publicidade que a gestão pode ter. Mas de uns anos para cá, nós, e o Mensalão já disse isso, vocês não vão se lembrar do Valério Duto, do Marcos Valério, né, que era o dono de uma agência de publicidade que financiava, né, nacionalmente, ainda na gestão, né, do PSDB, financiava a compra de deputados. Eu acho que esses gastos com publicidade e propaganda é algo terrível. Você tem um número? Alguns impressionantes. Certo. O ex-governador Camilo Santana, em 7 anos e 4 meses, porque ele se desincompatibilizou para ser candidato a senador, o ex-governador Camilo Santana gastou em 7 anos e 4 meses 1 bilhão e 200 milhões de reais com publicidade e propaganda. Esse valor, esse dinheiro, podia ser colocado aonde? E qual o paralelo? Nesse período agora aí, vamos pensar. Qual o valor? 1 bilhão e 200 milhões de reais. Vou fazer uma pequena comparação, para depois voltar para a publicidade e propaganda. Eu tenho um projeto que cria a Secretaria Municipal dos Recursos Renováveis e que um outro, paralelo a ele, que cria o Solar Fortaleza, que é um programa para distribuir, Renato, placas de energia solar para
a instalação em famílias de baixa renda. Uma placa de energia solar, se você agregar a essa placa um fogão elétrico de 2 bocas, você consegue instalar isso numa casa por R$ 6.500. Aquela família com R$ 6.500 imediatamente para de comprar gás, porque passará a utilizar o fogão elétrico e vai parar de pagar a Enel. Você sabe qual é o impacto financeiro e social de uma família não pagar mais gás e luz? E nós temos uma riqueza, nós moramos, o estado do Ceará está a 3 graus de latitude Sim. da linha do Equador. Nós somos um dos países e um dos estados no Brasil que tem o maior índice, né, de incidência do sol. Isso é uma riqueza que países da Europa se ajoelhariam para ter. Os nossos ventos, a nossa energia eólica, a nossa energia solar, isso é invejado pelo mundo todo. Nós jogamos fora dinheiro por não querer aproveitar a energia solar, que é barata, prática e quebraria uma cadeia que ia livrar o cearense. Agora imagine pegar R$ 1.2 bilhões, divida por 6.500 e quantos milhares de imóveis no Ceará, quantas dezenas de cidades não parariam completamente, porque há cidades no interior do Ceará que tem 1.000 imóveis, 2.000 imóveis. Você poderia transformar Ceará num case internacional. O Ceará hoje poderia, com R$ 1.2 bilhões gastos com energia solar, você poderia hoje dar o grito de independência. Sim. E o cearense praticamente não precisar mais de Enel, de gás, fazer de companhia valer limitada. o slogan publicitário que diz terra da luz, terra do sol. Pronto. Né? Então, assim, o impacto de algo assim... Agora, os políticos são tão burros que isso... Eles não têm sequer a capacidade, a competência de dizer, rapaz, eu vou parar de roubar e vou fazer algo que vai, para a minha gestão, me projetar como um bom gestor e a população, ao ver que eu sou um bom gestor, vai me reeleger. Porque qual é a lógica de um gestor? Ele quer voto. Sim. Sejamos objetivos. Perfeito. Aqui, normal. Quem é empresário quer dinheiro. Sim. Quem é Miss quer o título do concurso. Quem é concurseiro quer passar. A prova Quem é disso da político? política é que ele quer a reeleição. Né? E o outro sentou na cadeira enquanto tiver oportunidade, vai lá para trabalhar. Então, porque a máxima é fazer um bom trabalho para que ser esse reeleito. bom trabalho, o destaque aconteça, não é? O carisma chegue, a competência, a garantia de que a eleição do próximo período seja estabelecida. Os políticos são tão burros, Renato, que em vez deles fazerem algo que os projete, que faça com que o povo goste deles, respeite, queira-os mais tempo, como, por exemplo, um Tarcísio Gomes de Freitas está fazendo em São Paulo, dando um verdadeiro show, causando uma revolução, ande em São Paulo. Sim. O orgulho que dá, mesmo a gente sendo de fora e não sendo eleitor paulista, olha o que a população, olha o que o taxista, olha o que o operador do metrô, olha o que o rapaz que vende capinha de celular na rua está dizendo do Tarcísio em São Paulo. Sim. Enche a gente de alegria. Quando você vê algo dando certo, né? Principalmente a gente que gosta de gestão pública, isso emociona. Então, você tirar dinheiro de publicidade e propaganda, que no fundo, é um grande instrumento de corrupção. Porque a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Né? É algo que é impossível, inclusive, você medir o gasto. Porque se eu disser, prefeito Marcelo Mendes, que gastei R$ 10 milhões com publicidade e propaganda e mando para o TCE as notas fiscais da TV X, olha, eu comprei 10 mil propagandinhas que vão sair na TV X. Manda o documento para o TCE. Como é que o TCE verifica se as 10 mil saíram, se já foi ao ar? se a TV X colocar, em vez de 10 mil, só 200. Quem mediu? Porque uma obra, eu abro a obra e vejo se o buraco é de 10 polegadas, se o cano é de 20, se a tubulação é de 30. Eu verifico. Mas uma propaganda no rádio. Você acha que está faltando gente capaz a entender isso? Ou tem alguém que pense na gestão, pensa sobre isso também e não coloca em prática? É um misto de incompetência e frouxidão. Falta coragem, falta determinação e falta capacidade de fazer. Não é fácil. É complexo, não, Marcelo, isso aí. Tipo assim, vamos lá não agora... Não é fácil. Não é fácil, mas alguém tem que fazer. Tá. Tem jeito? Claro. Olha, você acredita? Não tenho nem dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Se nós tivéssemos ganhado a eleição de Fortaleza, nesses 30 primeiros dias, neste primeiro trimestre com o André Fernandes, nós já teríamos sentido uma diferença gritante. Primeiro, aquilo que eu não tive chance de completar. Das 54 secretarias que a prefeitura tem, nós cortamos para 27. Ok. E a cidade funcionaria muito melhor, diga-se de passagem. Né? Porque quanto menos Estado, mais gente. Quanto menos Fortaleza, mais cidadão.
Isso causaria um impacto, não só, e a gente pensa apenas no aluguel do imóvel, mas no aluguel do imóvel é a quantidade de carros que se aluga, é a quantidade de terceirizados que você tem que contratar, é a quantidade de limpeza que tem que fazer, de vigilância que tem que fazer, todo o entorno, né? Movelaria. Então, a estrutura de manter uma secretaria, né, é milionária. Se a pessoa for pensar... Se você corta pela metade, imagine isso, né? Fortaleza é uma cidade que tem um orçamento anual de algo em torno de 14 bilhões de reais. Né? Claro, muitos desses compromissos eles já são vinculados. Não que o prefeito de Fortaleza tenha 14 bilhões de reais para gastar com o que ele quiser. É a Previdência, que é obrigado a pagar, é o servidor público, que é obrigado a pagar, né? São as transferências, né, federais, né? E aquilo que ele é obrigado a colocar na escola, no posto de saúde e tal. Mas se você cortar pela metade os gastos de uma prefeitura, você ter a capacidade de ficar com a metade do dinheiro para investir, seja no esporte, seja na energia solar, seja na qualificação dessa meninada em inglês, seja na geração de emprego e renda. Eu, por exemplo, um dos meus projetos, aí também falando de novo projeto, sim, se eu fosse prefeito de Fortaleza, porque no ano passado, antes de ter sido convencido a ser candidato a vereador pelo meu presidente, André Fernandes, eu trabalhei para assumir a presidência de um partido e tentei mais uma vez ser candidato a prefeito de Fortaleza. Se eu fosse prefeito de Fortaleza, eu criaria um banco municipal. Como tínhamos o BEC, eu criaria um banco municipal. Uma espécie, até apelidei, é o Banforte, né? Que na verdade ele leva o apelido de banco, mas seria uma agência de fomento. Não precisa abrir um banco, né, com carta patente no Banco Central, porque isso é muito complicado. Mas você teria uma agência de fomento que, veja, o prefeito Sarto gastou 400 milhões de reais com publicidade e propaganda. O que eu faria? Eu cancelaria o orçamento de publicidade e propaganda, eu abriria uma agência de fomento com um capital inicial de 400 milhões de reais e eu iria emprestar dinheiro até 5 mil reais e até 10 mil reais em duas faixas, de 1.000 a 5 mil e de 5 mil a 10 mil, e nós teríamos condição de, com essa estrutura do Banforte, de atender imediatamente 45 mil famílias emprestando dinheiro. Essas famílias que seriam contempladas, o dinheiro serviria para quê? Para tocar o quê? Aquilo que fosse, né, da competência deles. Tá. Eu quero fazer um aumento, eu já tenho uma pequena moda praia, eu quero comprar uma overlock nova, eu quero 2 mil reais emprestado. Então seria uma linha de produção, linha produtiva. Uma linha de crédito. Uma linha de crédito. Tá. E aí você poderia pegar dinheiro para comprar um carrinho de pipoca, você podia pegar um dinheiro para montar o seu açaí, né, em duas faixas. Aqueles iniciais, né, de 1.000 a 5 mil. Quem precisasse de uma reforma, de 5 mil a 10 mil. Tanto ampliação como início. De maneira tal que eu permitiria que o Fortaleza... Se esse dinheiro está na mão de 4 agências, eu prefiro deixar na mão de 45 mil famílias. Oh. Porque mesmo que o negócio quebre, até que ele quebrou, gerou economia localizada, gerou economia ali na esquina do açaí. E acredito que junto com isso, teria também treinamento, capacitação, preparação. Sem dúvida. Não ia só fomentar a oportunidade do valor. Sem dúvida. Não é passar lá e pegar o dinheiro. Para que ele crescesse e avançasse muito. É todo um plano de desenvolvimento localizado, econômico localizado, né, que passaria desde a assessoria no crédito até a identificação, porque às vezes o cara pensa que é um empreendedor, não sabe nem que não é. Alguém tem que dizer, cara, tu pensa que tu vai tocar bem esse negócio, mas tu não vai tocar. Eu acho melhor tu mudar de ramo. Cara, não é moda praia. O futuro não é moda praia. Vamos aqui para a área de fitness, de diet. Por que tu não monta aí um guaraná, um açaí para tu fazer shake? Porque tu mora perto de um Smart Fit, tu mora perto ali de uma Gaviões. Por que você não monta... Então, você permitir que 45 mil famílias montem seu primeiro negócio, né? E aí você multiplique por 4. 45 mil famílias vezes 4. Porque cada família, em média... né, são 4 pessoas. Você permitir que 200 mil fortalezenses tenham acesso a dinheiro, né, para começar uma nova vida. Dinheiro este que estava sendo torrado com publicidade e propaganda. Isso é algo tão assim, para mim, isso é algo tão chocante, primário, que eu não sei como é que os tribunais de contas permitem que os órgãos públicos gastem tanto dinheiro. Eu, anteontem, se os amigos puderem me seguir lá nas redes sociais, Marcelo Mendes CE, segunda-feira, eu publiquei um vídeo em que eu falo do lançamento de uma seleção do governo federal que vai contratar agências de publicidade e, pasme, Renato, o governo federal vai gastar 3,5 bilhões de reais com publicidade e propaganda este ano. Quanto? 3,5 bilhões de reais com publicidade e propaganda. Este ano.
No próximo ano, 26, ano da eleição, outros 3,5 bilhões de reais. 7 bilhões de reais com publicidade. Publicidade. Sim. TV, vídeo. Cabe na cabeça de alguém que um país, que um lugar onde as pessoas estão tendo dificuldade de comprar ovo, Rapaz. que as pessoas estão com dificuldade de comer, um governo, rapaz, tenha a disfarçatez e seja criminoso ao ponto de gastar 7 bilhões de reais com publicidade e propaganda. Olha, hora nenhuma eu posso ficar aqui ausente dessa reflexão. Você me pegou agora aqui. Eu fiquei pensando, fazendo reflexão. Nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande. Eu não sei, você do outro lado, talvez muito confortável de ir ao supermercado e fazer a sua compra, o seu carrinho. Mas eu acho que difícil você encontrar alguém confortável hoje, eu acho que Renato. até esse muito confortável esteja se queixando. Tem não. E aí, quando nós vamos para dentro, é por isso que vale a pena, gente. Sabe? É algo tão sério. O valor dessa informação, o valor disso devia ser colocado. Tudo bem, vamos usar agora um valor para publicidade, mas vamos colocar, exponencializar a ideia de valores, números, tabelas, gráficos, índices, marcadores que apontassem o que está sendo feito, como é que de fato funciona, onde é que tem, como é que é. Mas ninguém consegue ver isso, não. Eu até, me desculpa interromper seu raciocínio, que é muito sensato. Mas propaganda e publicidade proibir? Não. Que se faça. Agora, num caso de calamidade pública, por exemplo, uma pandemia, você precisava dizer às pessoas, hoje o posto de saúde tal terá vacina. Brasileiros, amanhã, a partir de amanhã começará um programa. Tudo bem. Para uma situação absolutamente excepcional. Eu vou mais além, Marcelo. Não é? A televisão, o rádio é um bem de concessão pública. Por que ter que pagar para poder veicular aquilo que é um bem de concessão? Além disto, né? Porque, além disto. assim, não, mas tem a carga de funcionários e tal, tem um compromisso, tem tudo e tal. Rapaz, você tem um programa aí, daqui a pouco você não pode receber. Eu posso receber patrocínio, pode receber apoio, posso receber tudo. O que eu quero dizer é que a gente precisa se organizar um pouco mais, gente. Aqui não tem o pensador do meio, da esquerda, da direita. Não, aqui tem um pensador que está vivendo com dificuldade e na multidão de pensamentos, na multidão de conselhos, a Bíblia vai dizer que há sabedoria. Porque se todo mundo tem um pensamento de fazer o bem, por que todo mundo não se reúne, Marcelo? Por que essa turma não chega junto e diz, vamos fazer o bem? Não é? Por que existem pensamentos diversos? Você traz aqui aula, você traz números, você traz informação precisa, clarifica o entendimento das pessoas do outro lado. Quem está do outro lado está dizendo verdade, tem muito gasto. E se a gente agora for apresentar também esses gastos em todas as áreas, dava para fazer muito mais. Não só na infraestrutura, mas no esporte, na saúde, na segurança, em outras áreas. Nós estamos desassistidos? Você acredita? Eu fico aqui meio assim pensador e pensando muito. Rapaz, será que tem jeito? Diante de tanta situação que nós estamos vendo, a calamidade está aí sem fator climático nenhum, Marcelo. Nós estamos vivendo uma desordem de degradação social, econômica, sem estar passando por nenhum fenômeno climático. Não tem terremoto, maremoto, não tem tsunami. O Brasil é um país extremamente abençoado por Deus, mas nós estamos vivendo uma mazela muito grande e a dor tem maltratado a população, o povo. Agora, isso é verdade. Agora, a mudança parece... Não é fácil. Fácil não é. Porém, não é impossível. Ela é necessária. Quando o grupo certo, quando as ideias certas, quando as ações certas, quando os programas certos começarem a serem executados, a mudança é muito rápida. Eu comparo a situação de um país como o nosso, eu não vou nem falar de El Salvador, Sim. do Bukele, né, que até 4 anos era o maior índice de assassinato por 100 mil habitantes, hoje é o país mais seguro do mundo, né, em apenas um único mandato. Mas porque a pessoa certa, presidente de El Salvador, Bukele, a pessoa certa fez a coisa certa no momento certo. Eu comparo as mudanças sociais em um país, econômicas, por força de consequência, com uma situação de quem está internado e sob tratamento de uma droga equivocada. A droga é errada. Está sendo administrada uma droga por erro do médico, que é o gestor da doença, ele está dando a droga errada para o Renato. E o Renato está só piorando, e para quem está assistindo, dá a impressão que o Renato daquela não escapa. Quando o bom médico chega e diz, não, isso não é uma infecção generalizada não, rapaz, ele está com apendicite. Eu entendi. Muda agora, né,
e começa... O protocolo é outro. Aplica 10 miligramas de não sei o quê. Nas primeiras 24 horas o Renato renasce. Porque foi aplicada a droga correta. E essa rapidez, né, ela é assim, uma cavalgada tão violenta que até assusta, né? Você pensa, puxa vida, é possível que esteja acontecendo isso? Não é possível, ele está melhorando para depois cair. Mas não, quando a gente começa a administrar o remédio correto, quando o bom médico administra o remédio correto, o paciente reage muito rapidamente. Bom. Porque a vida é muito rica, né? Não é à toa que nós estamos aqui, né, depois de tanto tempo, sim, reinando sobre a Terra. É verdade. Animais mais fortes do que nós, né, já se foram. E nós estamos aqui reinando sobre a Terra. Não somos muito inteligentes, né? Está aí a qualidade de vida mundial dizendo que nós não somos tão inteligentes. Porque a rigor não era para ter guerra, a rigor não era para ter fome, a rigor não era para ter, né, tanto sangue. Mas eu não tenho a menor dúvida. E quanto mais perto eu chego de 26, mais eu tenho essa certeza. 2025 começa agora, nesse período, depois do Carnaval, como todo mundo diz. Vai começar depois do Carnaval. O que é que você acredita? Na área Fortaleza, nosso programa passa a nível de Brasil e mundo, porque vai via internet. E não tem limite. Mas vamos pensar, levando expectativa, esperança para quem está nos assistindo em Fortaleza, ouvindo pelo Rádio Região Metropolitana, no Ceará. O que é que você acredita? Do jeito que nós estamos caminhando, qual é o prognóstico? Eu infelizmente não assim, o cearense vai sofrer um pouco mais. Vai sofrer um ano e meio. Vai. Os próximos meses e o próximo ano, 25 vai ser muito ruim. A lógica nacional Lula vai continuar a afundar o país. Nós vamos piorar em todos os aspectos econômicos. Hoje, nos 3 estados, em especial na Bahia, que deu a vitória a ele, com mais de 80%, hoje a Bahia já traz mais de 60% de rejeição ao Lula. Né? Ele tem apenas 24% de aprovação, é um índice que nenhum presidente nunca chegou. Isso vai piorar muito, esta lógica toda vai piorar, o país vai afundar ainda mais nos próximos 18 meses, infelizmente. Agora, vamos ter que esperar por essa madrugada, né? Vai ser uma madrugada muito longa e muito difícil. Agora, ela também será a responsável pela mudança, porque o brasileiro vai perceber que não dá mais para viver assim. Você está falando algo com uma programação e um pensamento para frente. Sim. Mas o que tem sido dito no mundo espiritual, das igrejas, os pastores falam dessa perspectiva. Nós estamos passando um tempo de dificuldade, de preparação, de capacitação, para daqui a pouco chegar um tempo de favor e graça de verdade. Sim. Não é? Nós temos muitas palavras em revelação da Bíblia que vai dar um norte de segurança a quem tem a fé bíblica dentro do coração. Sim. Para vencer os desafios, intempéries, a jornada, que não é fácil. Mas se formos fazer matemática, número, se nós formos bem realistas, nós estamos... Confirmaremos as palavras bíblicas. Caminhando uma situação... Nós vamos cair para depois subir. Não há possibilidade do PT de Fortaleza, não há possibilidade do PT do Ceará e não há possibilidade humana do PT do Brasil melhorar nossa situação até 26. Você acha porque que... não faz parte da genética deles. Como eu jamais... Você acha que se eu tiver bastante esperança, e não, mas eu creio, eu acredito. Você acha que eu daqui a alguns dias, Marcelo, posso menstruar? Não faz parte da minha genética. Eu jamais... Não faz parte da genética do PT imaginar ou nos permitir ter a esperança de que ele vai acertar. Você o PT não vai acertar... Você é afirmativo assim, porque desde muito tempo, antes, logo na sua vida pública, lá no início, você sempre fez oposição aos governos. Sim. Eu fiz 4 anos, eu fui líder da oposição na gestão de Luiziane Lins, né? Depois tentei ser candidato, era presidente do meu partido na época, lancei minha pré-candidatura a prefeito, o PT foi a Brasília, articulou com o presidente nacional do meu partido de então, né, a minha expulsão, para eu não ser candidato a prefeito. Né? Na época foi Roberto Cláudio Elmano, que na época era o poste da Luiziane, não sei se você lembra disso. Né? Eu seria candidato ali. Quem sabe se não seria candidato em 26, né? Você pode ser candidato? Posso. Eu estou com o nome à disposição do partido. Nós todos do PL, nós estamos muito unidos nesse projeto de salvar o Ceará e de colaborar com a salvação do Brasil. Né? Representamos apenas 3% da economia brasileira, mas temos certeza que em 26 voltaremos, né, a ter um presidente conservador, um presidente de direita, um presidente pela família, um presidente pelo trabalho, um presidente pelo respeito à vida, à liberdade, um presidente, né, que tenha respeito pelas
pelo judiciário, pelo Ministério Público, né, pelas políticas públicas, com mais transparência, com mais firmeza nas ações. Eu não tenho a menor dúvida. Não vejo possibilidade política, material. Por exemplo, alguém de sã consciência acha que Lula... Ele diz que será. Alguém acha que, francamente, Lula, aos 81 anos e meio, em 26, vai ser candidato à reeleição e se eleger? E se reeleger? E ser candidato por mais 4 até os 86? Alguém pensa nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Lula, presidente com 86 anos, daqui a 5 anos e meio? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E eles não têm um sucessor. Primeiro, Lula não fez, e não fez de propósito, porque não quer deixar de ser presidente nunca. Por ele seria o ditador do Brasil. Então, eles não prepararam, eles orbitam em torno da figura do Lula, porque o Lula é esse psicopata. Né? Ele quer que o mundo orbite em torno dele. Né? Ele não tem visão de grupo. Você não seria radical em falar afirmativamente assim, dizendo que não tem jeito porque o PT não tem jeito? Tem alguma iniciativa do PT que você era capaz de parabenizar? Foi feito algo que você pode lembrar e dizer assim, rapaz, isso aqui... Você vai me dar o tempo para eu pensar, até a próxima vez que eu for convidado para vir no seu programa, eu vou fazer vou procurar, eu vou ler, vou me debruçar sobre a história, eu vou tentar encontrar, porque eu não conheço não, Renato. E diria, eu sou um homem de pedir desculpas. Sim. Eu sou um homem de reconhecer erros, eu sou um homem de reconhecer os colegas. É muito comum no plenário, né, um colega, até na própria bancada do PT, dizer algo e eu concordar e não tem problema nenhum. Agora, como política de Estado, como política de gestão, como ação executiva, eu não conheço nada do PT que tenha feito bem ao Brasil. Segura aqui, Marcelo Mendes está comigo. Acelera o coração da gente ouvir o Marcelo falando, gente. Eu estou muito feliz aqui com essa visita, atendendo você que pediu aí, não é? Chama o Marcelo Mendes. E o Marcelo, de forma muito atenciosa, veio aqui para cooperar, trazendo ideais, trazendo informação e deixando você bem atento para tudo que acontece na vida pública, na vida política. E vale muito a pena você fazer reflexão todo dia sobre esses temas e também investir em geopolítica, busca por você fazer um estudo acompanhando os sites que estão tão fácil. Agora, antigamente não tinha isso, né, Marcelo? Tava tudo aí, a gente não tinha essa informação. A internet trouxe a facilidade. Alguém disse que o Brasil Paralelo é um conteúdo muito especial para quem quer tomar informação de coisas do passado quando não teve vivência lá naquela idade. Sim. Eu, por exemplo, tenho 40 anos. Você tem quantos anos? Tenho 57. 57. 17 anos de diferença. Viveu muito mais do que eu. Tem muita história para contar. Então você está acompanhando aqui um homem que tem se dedicado, vivido isso de forma constante, na busca sempre de levar solução. E eu recebo o Marcelo no dia de hoje. Eu tenho quantos minutos aqui, produção? Fala para mim aqui. Quantos minutos eu tenho na regressiva? Que eu queria deixar o Marcelo agora com tema livre. Eu tenho 7 minutos, eu vou te dar tema livre para você falar do que você quiser. Eu quero que você coloque aqui para mim, o meu amigo Pedro, por gentileza, o parceiro aqui, ó. Coloca só o GCzinho aqui, a marcação do parceiro. Pode escolher um ou outro que eu quero deixar enquanto eu vou falando com o Marcelo tema livre. Aí vai aparecendo aqui essas marcas que estão junto com a gente também, nos apoiando. E digo a você, eu preciso muito da sua ajuda, do seu apoio, da sua participação, porque quando você vai no YouTube e agora compartilha, nossa mensagem chega muito longe. Quando você deixa um legalzinho, meu amigo, é bom, porque agora o YouTube entende que deve compartilhar com mais alguém a informação e começa a fazer sentido, o povo chega mais perto para assistir a gente. Quando você se torna parceiro, patrocinador, apoiador, ajuda também, porque aqui não tem dinheiro nem do governo, nem do município, nem da Câmara Federal. Esse 1 bilhão e 200 do Camilo não chegou aqui não. Não tem de lugar nenhum, podia chegar de qualquer parte. Vem, manda para cá, porque aqui nós vamos ter auditoria, fiscalização e demonstração de serviço e de valor, levando uma mensagem de esperança para quem precisa. Eu fico até pensando, rapaz, no tempo da pandemia, Marcelo, antes do tempo livre que eu vou lhe dar, no tempo da pandemia, eu sempre trabalhei no rádio, são 25 anos dedicado ao rádio. Boa parte também na televisão. E na maioria dessa parte toda eu escolhi ficar discreto nos bastidores. Fiz parte de grandes projetos, assinei projetos que o mercado tem aí, é sucesso, mas eu nunca me coloquei no rosto dizendo foi o que fiz, é parte minha, assinatura minha. Eu sempre vivi isso. Até tinha um pacto, um contrato que fazia me dar garantia de que eu devia ficar escondido, não poderia aparecer. E
como isso é obrigação do contrato, como isso dá o direito da reserva, eu sempre fiquei reservado de grandes coisas que a gente fez também, trabalhando em prol de marcas, de nome, não é? E agora, chega essa hora que eu estou me colocando aqui à disposição, dizendo que pode vir sim, vem, porque esse tempo todo que eu tive guardado, escondido, o expertise da comunicação, estou chegando aqui agora para dizer, nós vamos trazer o povo para olhar olho no olho, aqui olho nos meus olhos, e vamos ver se tem verdade. Eu estou sentindo verdade no que você está falando e queria te dar esse tempo livre para você discutir aí sobre o tema que você quiser. Olha, eu estou muito feliz e emendando com essa lógica do que vai acontecer de ruim até que o bom venha e desse período de próximos meses de sofrimento, porque, repito, a cidade acabou de receber um novo prefeito, que eu tenho dito é mais do mesmo. Não vejo a menor possibilidade da gestão de Evandro Leitão ser melhor do que de Sarto Nogueira. O exemplo foi a reforma administrativa, que em vez de cortar, vem criando secretarias. Diferentemente da promessa de campanha e diferentemente do próprio decreto e da própria mensagem do prefeito. Então, não vejo possibilidade para isso. Mas vejo para 2026, Renato, e isso é uma certeza para mim, como amanhã o sol brilhará e nascerá. Ou nascerá e brilhará. Nós vamos fazer nós cearenses, nós que gostamos do nosso Ceará, nós vamos fazer uma eleição em 26 que vai libertar essa cidade, vai libertar esse país, vai libertar esse estado. E aí quando eu digo nós, eu me refiro especificamente àqueles que pensam, aqueles que vibram, aqueles que torcem, os que praticam e aqueles que são filiados e mandatários, né, da oposição, mais do que da oposição, dos partidos de direita e mais ainda do que os de direita, os do PL, né, que são aqueles que eu considero verdadeira e originalmente os raízes. Né? Porque não adianta se dizer de oposição e ter secretaria e ter ministério no governo. Né? Nós temos partidos aqui no espectro partidário brasileiro que, para fazer charme ou média ou lacração, dizem que é oposição, mas tem 3 ministérios. União Brasil é um. Eu não consigo compreender como é que União Brasil é um partido de oposição se ele tem secretários, ou secretário, ou cargos na gestão do Evandro Leitão, que é do PT. Esse partido não pode ser de oposição. Eu vou falar só do União Brasil, mas falaria de todos os outros. Não vou gastar meu tempo todo com isso. União Brasil tem 3 ministérios. Um partido desse não pode se dizer de oposição e imaginar que vai construir um projeto de oposição para o Ceará. É querer fazer o cearense de tolo, né? No mínimo, para não dizer uma palavra mais firme, mais deselegante. O PL não. Nós pensamos a cidade e o estado de uma forma e o país de uma forma diferente. Nós teremos uma chapa muito forte de deputados federais, nós teremos uma chapa muito forte de deputados estaduais, nós teremos já temos uma chapa muito forte defendendo o Fortalezense estar na Câmara, nós teremos candidaturas muito firmes e muito fortes e verdadeiramente com chegada para 2026, tenho absoluta certeza disso, e acontecerá uma verdadeira revolução. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Nós vamos fazer, a maioria dos senadores vai acontecer parecido com o Trump. Nós vamos fazer a maioria dos senadores em todo o Brasil, nós vamos fazer a maioria dos governadores em todo o Brasil, nós vamos fazer o próximo presidente da República, lembrando que Fortaleza foi a única capital em que o PT venceu. Aqui é o último suspiro do PT. Fortaleza ficou com essa herança, infelizmente. Vamos ter que carregar esse cadáver. Você não acredita que isso quer dizer que, já que venceu Fortaleza... venceu como? A campanha... Por 5 mil votos? A campanha não teve o sucesso que deveria? Venceu como? Qual foi o preço de ter vencido a eleição? Porque o fortalezense gostou do projeto? Porque o fortalezense abraçou o candidato do Camilo, que é o Evandro Leitão? Porque o fortalezense votou espontaneamente. Será que foi por isso que eles venceram? Porque o fortalezense, assim como votou de graça no André, assim como foi de graça para os bloquinhos, assim como foi de graça para as carreatas do André, será que o fortalezense elegeu o PT aqui, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, 1,5 milhão de eleitores, uma diferença de votos que não dava para eleger um vereador
O Brasil consegue ver esse termômetro que aconteceu em Fortaleza? Claro. Todo mundo sabe? Claro. Tipo, claro. tá dizendo, ó, tá difícil, lá venceu, mas tá difícil, Claro. tá difícil em todo canto. Claro. Se você somar isto, né, às pesquisas, né, de simpatia do governo federal e de simpatia dos governos estaduais, você chega a essa conclusão de forma matemática, científica, não é só o que eu penso que você pensa. Né? Então, o PT ter vencido a eleição de Fortaleza não foi uma prova de força, foi uma prova de que ele está morrendo. Porque prova de força teria sido ele vencer em 30%, 40%, 50%, 60% das capitais. Ele venceu aqui e venceu da forma mais imoral que eu já testemunhei em toda a minha já longa vida. Eu nunca vi na minha vida o que eu vi na eleição de Fortaleza agora. Nunca. Eu não vou aqui mencionar porque o fortalezense sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu. Mas esse partido, graças a Deus, né, tem dias contados em matéria, não como instituição partidária, mas em matéria de ocupação de espaço no Executivo, eu não tenho a menor dúvida. Né? Nós vamos conseguir levar o Brasil. Eu tiro para o São Paulo, sempre uso São Paulo como referência, que tem um ídolo meu à frente do governo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Lá, por exemplo, os 2 senadores que vencerão a eleição serão ligados ao governador Tarcísio de Freitas e à situação. O PT já decidiu em São Paulo, o presidente Lula já comunicou, inclusive, que os 2 senadores, imagine só, do PT, da esquerda, que vão concorrer a Senado por São Paulo no próximo ano, é Marta Suplicy. Imagine, Marta Suplicy e Boulos. Aí eu vou deixar o tempo que já estourou para que a nossa audiência entre em contato com o Marcelo depois, no Instagram dele, que tá aqui, ó. Bota o Instagram do Marcelo aí, para dizer se fez sentido ou não o tempo que ele participou aqui, tá? Você vai dizer, Marcelo, Renato estourou o tempo lá 1 hora e não deixou. Você concluiu ou tá faltando alguma coisinha a mais? Não, tá faltando não. O que eu quero dizer ao Fortalezense... Levando reflexão pro povo. O que eu quero dizer ao Fortalezense, primeiro que eu tô muito feliz de ter vindo aqui. Sim. Muito grato pela oportunidade. E seu amigo. Meus irmãos fortalezenses, se segurem um pouco mais, não vai ser fácil, prendam um pouco mais a respiração, mas o sol vai nascer já já. Esse é o Marcelo Mendes. Você ouviu aqui pelo rádio, assistiu pela TV e está vendo pelo YouTube e vai ter oportunidade de ver quantas vezes quiser, porque fica salvo a nossa transmissão. Hoje a gente finda aqui o nosso programa, encerrando essa parte no dia feriado, não é? Clima bom, abençoado, convidando você para continuar com a gente amanhã, que a gente se encontra com toda certeza. Naquela grande, por gentileza, abre ali para o Marcelo se olhar bonito ali também, junto comigo. Fazer um sinal de positivo e dizer para a nossa audiência o seguinte, ó. O Marcelo Mendes, você encontra fácil. No Instagram, coloca o Instagram do Marcelo, tira o meu aí, por gentileza, tá aí o do Marcelo, ó. Você vai conectar com ele. Ele é vereador de Fortaleza. Eu perguntei a ele se poderia ser candidato ao governo. Ele disse que está disponível. Não só posso, como se eu for candidato ao governo, se o meu presidente decidir que serei candidato ao governo, eu já tenho, isso é o primeiro lugar que eu vou dizer isso publicamente, eu já tenho minha primeira promessa de campanha, eu já sei o que eu farei no meu primeiro dia como governador do Ceará. Eu poderia até dar essa oportunidade para os meus telespectadores, ouvintes. Quem entrar lá no meu Marcelo Mendes, quem entrar no meu Instagram ou no meu TikTok, alguma rede, e acertar qual seria o meu primeiro ato, ganha um presente. Pode escolher o presente. Eu poderia quebrar essa regra desse game que ele está fazendo aí, chamando a atenção do povo, e dizer aqui agora, pedir para ele contar. Mas o nosso tempo estourou de verdade. Eu estou muito feliz, muito grato. Você volta quando quiser para trazer mais. Tem muita coisa que eu queria te perguntar. Muita coisa. Você é aquele que tem a informação na palma da mão. Essa é a minha definição. Esse espaço é democrático. Nós vamos receber aqui um dia o cara que talvez você do outro lado diga, não, Renato, não traga não, ô Renatinho, não deixa não. Mas vai ter oportunidade de sentar nessa cadeira e falar também. Claro que vai ter oportunidade. O que nós precisamos é que através da comunicação e de toda a verdade que é levada até você, olho no olho, seja dito e você aí que é inteligente o suficiente, saiba como é que você vai decidir o futuro da sua história, da sua vida, do futuro da sua família também. É ou não é assim, Marcelo? Perfeito.
Maravilha. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Alegria, meu irmão. Fica com Deus. Você é do coração. Maravilha, ó. Valeu muito a pena, foi muito bom. E eu vou trazer ele outra vez. Daqui a pouco, que você tiver lá de projeto, tá? Vem comigo aqui para trazer. Quantos projetos já tem agora nesse ano? Já nesse ano, 42. 42. 42 projetos. Quantos meses? Quantos dias de trabalho ativo, de verdade? Ou meses? Porque teve carnaval, recesso. Fevereiro foram 11 dias úteis, 20... 32, algo em torno de 45 dias. 45 dias? Um projeto todo dia. Rapaz, é valente esse cara, hein? Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Fica aí na paz, a gente se encontra. Um abraço para todo mundo. Até logo. Tchau, tchau, gente.